E a minha maior inspiração mesmo na vida é minha mãe. Então nós precisamos ter atenção em relação a como que essa jovem advocacia está adentrando o mercado de trabalho. E hoje, a advocacia cacerense, ela é protagonista dentro da advocacia estadual. Olhando para o passado, para a história, é o que nos fortalece a seguir em frente no presente e buscar um futuro melhor. Boa noite a todos e a todas. Você que está acompanhando o nosso primeiro episódio, o podcast Tudo em Ordem, o podcast daqui da terceira subseção de Cáceres. Meu nome é Luiz Camilo, sou presidente da Comissão de Comunicação e estarei apresentando esse podcast nessa primeira temporada. No dia de hoje, estarei convidando para participar com a gente nessa conversa aqui no nosso podcast, ela que é doutora em Direito, mestre em Linguística, tem especializações em Direito Civil Contemporâneo pela UFMT, Direito Tributário pela Uniderp de São Paulo e Direito das Famílias pela Faculdade de Coimbra, em Portugal. E ela que hoje é a atual presidente da subseção, primeira mulher que preside a terceira subseção de Cáceres, Cibele Simões. Seja bem-vinda. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Primeiro podcast, então eu já me sinto muito feliz. Estou estreando com vocês. Né? Inaugurando este podcast que é uma criação da subseção de Cáceres, especialmente da Comissão de Comunicação, e também tem aí como um dos idealizadores o Dr. João Mário Maldonado, que é o nosso conselheiro estadual da OAB por Cáceres, né? Desde já mandar um abraço para o Dr. João Mário Maldonado, uma pena não estar aqui com a gente nessa data, nesse primeiro episódio, mas com certeza estará conosco em outros episódios, em outras oportunidades, mas desde já um abraço muito apertado para você, João Mário, um abraço. Isso aí, Luiz. E que alegria, viu? Mais uma vez aí a nossa subseção de Cáceres inovando, né? Trazendo inovações mesmo para a nossa advocacia, para a cidade de Cáceres, e a nossa comissão de comunicação, que é sempre muito atuante. Aliás, junto com a comissão de comunicação, temos aí a COJAD, que é uma comissão muito atuante também, da qual você é vice-presidente. E eu lembro aqui, já mando um abraço para a nossa presidente, Adriana Alencar, que é a presidente da Comissão da Jovem Advocacia. E é isso, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da minha história, falar sobre a OAB, enfim, o que vocês quiserem saber. Assunto não vai faltar hoje, Não né? vai faltar. Cibele, todo mundo te vê aí na presidência da OAB, te vê no seu escritório, na sua sociedade que é muito forte, mas poucos sabem da sua história, né? E eu gostaria de saber um pouco mais de você, de onde que você veio, como que foi parar em Cáceres e crescer tão grande aqui nessa cidade para todo o nosso podcast nessa noite. E aí, Cibele, de onde que você é? Fala pra gente. Pois é, eu venho de uma cidade lá de Rondônia, cidade rural de Rondônia, cidade com 16 mil habitantes. Nasci em 1982. Qual que é o nome da cidade? Colorado do Oeste. Ah, Colorado do Oeste. Um abraço para todo mundo aí, né? Sou coloradense. Você nasceu em Colorado mesmo? Nasci em Colorado, Rondônia, uma cidade de 15 mil habitantes. Nasci em 82, tenho 41 anos. E fiquei por lá até os meus 18 anos, que foi quando eu passo no vestibular e venho para Cáceres, né? Então, toda a minha família moravam lá em Rondônia, né? Em Colorado, Vilhena, naquela região toda. E eu sempre quis fazer faculdade, né? Eu sou uma das primeiras da minha família a fazer, de fato, faculdade. Meu pai é trabalhador rural, um homem que sempre trabalhou para sustentar a família, trabalhava na roça, um homem analfabeto, não teve possibilidade de estudar. Minha mãe também, com as limitações, mas se tornou funcionária pública, então ela era uma das mantenedoras, né, do nosso lar, e meu pai era o que trabalhava na roça, né? Para trazer o sustento para casa. Isso, literalmente trazia o sustento. Nessa época, Luiz, não sei se talvez você já viu isso, mas na minha época, lá na minha casa, a gente não comprava
carne, a gente não comprava arroz, não comprava feijão, porque tudo era plantado. Então, Comia meu pai o que se plantava. Exato. Meu pai tinha roça de milho, roça Você de morava feijão. no sítio também? Não, na verdade, era na cidade, um pouquinho mais afastada, como se fosse uma chácara, porque era bem grande, né? Mas meu pai tinha roça, né? Ele Dava arrendava. espaço ali Isso. pra produzir. Não lá, em outro lugar. Entendi. Ele arrendava. Então, ele era tocava roça de ameia, né? Antigamente falava assim. Entrava com a mão de obra Isso. ali onde tinha E terra. o dono da terra cedia a terra. Então, Maravilha. ele dividia ali o que ele plantava com o dono da terra, né? E assim até os 18 sustentava. anos lá em Colorado. Até os meus 18 anos lá em Colorado. E como que surgiu essa possibilidade de vir para Cáceres? Então, vir para Cáceres, eu sempre quis estudar, muito. Sempre quis estudar, sempre me via estudando. Porque eu sabia que era a possibilidade que eu tinha de alcançar algo maior para a minha vida e também reverter isso em favor da minha família, né? Então, eu me dediquei, sempre estudei em escola pública. A minha vida inteira foi em escola pública, escola Manuel Bandeira. Eu jogava vôlei, jogava futebol, jogava basquete. Eu ia perguntar isso, como que era a Cibele adolescente lá em Colorado? Jogava tudo quanto é esporte. Eu sou apaixonada por esporte. Gosto muito, muito mesmo. Joguei vôlei por muito tempo, apesar da minha pouca estatura, né? É líbera, né? Não, eu era levantadora. Na época não tinha o líbero ainda, essa figura do líbero. Mas eu era levantadora, joguei basquete e futebol, era muito boa também, jogar basquete, futebol. Grandes talentos da Cibele que não são revelados. Hoje eu acho que eu já não consigo mais nada. Também enferrujada já, Cibele. Bastante, né? Bastante. E aí eu jogava, participava desses campeonatos de escola pública, era muito legal, adorava isso. Então tinha aquela competição. Na sua época das já tinha aquele jogos, né? Saiu a turma inteira para viajar para outra cidade. Isso, eu viajei para outra cidade. Ficava o pessoal alojado na escola. Era muito bom. Só festa, né? Era muito bom, uma alegria. E meus pais sempre me incentivaram. O esporte? Sim, para o esporte. Mesmo nunca tendo feito nada. Eles nem sabiam o que era vôlei, futebol. Mas a filha dele era incrível, né? Me incentivava. E aí, Luiz, eu tive a oportunidade de estudar, né, uma escola pública boa, ensino de qualidade, professores muito bons, tirava sempre boas notas e me dediquei para fazer um vestibular. Né? Só tentei 2 vestibulares, que foi de Rondônia, UNIR, Universidade Federal. Não consegui entrar. E já no segundo vestibular, que eu fiz praticamente concomitante com a UNIR, foi o vestibular da Unemat, eu fiz o vestibular e entrei. Só que para essa história do vestibular é interessante. Na época, não tinha internet. Ou se tinha, eu nem conhecia. Isso foi no ano de 2001. O acesso era mais difícil mesmo. Né? Então, com certeza. Nem computador, nunca tinha mexido no computador. Como que chegou a notícia para você lá? Pois bem, você passou? vim aqui fazer a prova do vestibular, fiquei aqui em Cáceres 2 dias, eram 2 dias a prova. Fiz a prova, voltei. E aí eu comecei a trabalhar numa loja da minha prima, uma loja de roupas, né? Vendia roupas lá na minha cidade. Trabalhou de vendedora de roupas, Cibele. 2 meses. Mas vendia muitos looks bons, lá montava o look pro pessoal. Olha, era legal. Essa coisa de look eu não conseguia montar, eu ia vendendo. Tudo para mim tava tudo lindo. O negócio era vender. Mas vendia. E aí, faltando 2 dias, ou melhor, 1 dia, no dia que encerrar, eu tinha ligado, melhor dizendo, quando deu o prazo, eu liguei aqui para a universidade para saber qual que era o resultado, né? Porque eu não tinha acesso à internet. E ao ligar aqui, eles falaram, quem me atendeu no administrativo falou, você não passou. Então, fiquei triste e tal, mas confiei naquela informação. E aí, uma amiga que tinha vindo fazer o vestibular comigo, ela tinha mais acesso, eles tinham mais condições financeiras, tinha computador em casa, a internet, que ainda era discada, mas tinha. E um belo dia, no último dia de inscrição, ela olhando lá, você acredita que ela viu o meu nome em 11º lugar, eram 40 vagas, na primeira chamada, falou assim, Beli, você passou. Eu falei, não, ela foi lá na loja me avisar. Correria atrás de documento. Passou, tá aqui, mostrou para mim. E aí, foi aquela correria. Consegui uma pessoa aqui para fazer a matrícula para mim, porque era o último dia. Sim. A matrícula através de procuração. Eu e a mãe conseguimos alguém aqui. Essa pessoa fez a matrícula. E aí, eu consegui, né? E logo depois, questão de 20 dias, eu já estava aqui em Cáceres. E aí, mudou toda a minha vida. E eu cheguei, olha a minha história, é legal. Eu cheguei aqui no dia 11 de setembro de 2001. Exatamente no dia que as Torres Gêmeas estavam caindo. Olha só, hein? Que Estava coincidência. Chegando, que coincidência. E aí passava pela rodoviária e via, né? Todo mundo parado, assistindo aquilo lá. Para mim foi, né, impactante. E foi nesse dia que eu cheguei. Então, nunca vou esquecer. Porque foi um dia muito impactante, para a história mundial.
e também impactante para a minha vida. Porque eu falo que essa minha vinda para Cáceres mudou completamente a minha vida. Né? É aqui que eu escrevi uma nova história e deu muito certo, né? A sua expectativa foi cumprida quando você veio para cá? Você olha hoje para sua trajetória? Sim. Passava isso na cabeça da Cibele lá de 2001? Eu sempre me imaginei alcançando certos degraus na minha vida. Sempre sonhei. Sabe aquela pessoa que sempre sonha? Não tinha nada, não mas tinha sonha nada, alto. mas tenho sonhos. Então, eu sonhava. Mas eu não sabia o que era isso, esperava, como que as coisas iam se encaminhar. Mas eu creio muito em Deus. Minha família, Deus, sempre sou uma pessoa muito espiritual, sabe? Eu acredito muito nisso. E aí as coisas foram se encaixando, porque eu vim para estudar. E isso me deixou muito à vontade, porque eu sempre estudei, eu sempre gostei de estudar. Então, eu me dediquei aos estudos aqui. Mas, nesses 5 anos de faculdade, eu nunca consegui ir a um congresso que não fui em 2 congressos em Cuiabá, que era mais próximo, fui de ônibus, e não fui em nenhum outro congresso mais longe, porque eu não tinha condições financeiras para isso. Então, eu aproveitei para estudar, comecei a trabalhar, passei a ser bolsista. Depois que eu fui bolsista, eu passei num seletivo da Unemat para técnico administrativo, trabalhava no laboratório de línguas, depois, eu acho que departamento de Direito, entre outros. Departamento de Direito, não, de Letras. E aí foi. E eu consegui me manter aqui, já em Cáceres. Minha mãe me ajudou muito no início. Depois eu já tinha esse meu salário que me ajudava. Cibele, mas o direito para você foi uma paixão ou foi uma oportunidade que você teve? Eu sempre quis fazer direito. Sempre quis fazer direito? Lá em Rondônia você também tinha prestado para direito? Para direito. Sempre me imaginei fazendo direito. Que legal. Nunca fui para uma área, por exemplo, vou fazer medicina, não deu certo, vou direito. Não, eu sempre quis fazer direito. Foi o seu tiro, foi o direito. E quando eu entrei, eu pensava, todo mundo fala, vai ser juiz, vai ser alguma coisa. Eu nem sabia o que era isso direito, mas eu falei, eu acho que vou ser juiz. Mas depois, eu fui fazendo o curso de direito. Era um sonho dos outros, o sonho dos outros, sabe? Aquilo que a gente compra pelos outros, aquele imaginário do que é ser juiz e tudo mais. Quando eu olho hoje, eu falo, que bom. Eu acertei na minha profissão. Sou advogada, com muito orgulho. E logo que eu terminei a faculdade, passei na OAB. Primeiro comecei a estagiar, depois eu fiz a OAB, passei na OAB. E comecei a trabalhar, né, em escritório. Passei por 2 escritórios aqui em Cáceres, pessoas que eu admiro bastante. E ali eu identifiquei o que eu queria. Tanto é, Luiz, que eu passei, eu acho que 2 ou 3 concursos para analista do Tribunal de Justiça, para advogado do Estado. Ficar na advocacia. Eu já estava na advocacia. Aliás, eu tive que tomar uma decisão muito importante, que eu acho que foi o marco da minha vida. Foi quando, para minha profissão, eu digo, foi em 2009, quando eu realmente comecei a advogar sozinha. Montei o meu escritório lá na Praça Duque de Caxias, bem pequenininha, era uma portinha minúscula, que eu limpava, eu cuidava de tudo, eu atendia. Era CEO de si mesma, né? CEO de si mesma, tudo. Fazia tudo. E eu não tinha nada. Mas eu tinha que comer, sabe? No almoço, fazia o almoço para meio que guardar para janta, né? Nessa época eu já tinha conhecido a Adri também, que é minha esposa, a Adriane, que é minha sócia, a advogada e sócia do escritório. E a gente já estava juntas e eu fui nomeada, para tomar posse mesmo, fui nomeada no concurso de analista do Tribunal de Justiça do Estado, que era um cargo e hoje ainda é um dos grandes cargos, né? Esse é um excelente cargo dentro do Poder Judiciário. E eu fui nomeada. E, para mim, o salário da época era em torno de, na época, eu acho que inicial era 3.000 e alguma coisa. Quase 4 mil. Salários mínimos na época? Não lembro exatamente, mas era muito. Aliás, para mim era tudo. Eu nunca tinha visto essa possibilidade de receber aquilo, porque eu não tinha nada. Eu estava começando a advogar. Mas, naquele momento, eu pedi muita orientação a Deus, para que Ele me iluminasse, para que eu tomasse a decisão certa, sabe? A decisão correta. Eu falei, eu vou ser funcionária pública, servidora pública. Minha mãe era servidora pública, então por isso eu tenho muito respeito aos servidores públicos. Ou eu continuo na advocacia. Eu tinha 6 meses de advocacia, não tinha nada.
Literalmente nada. Eu tinha uma moto bis. Nem experiência para falar também se valia a pena Não, ou não. exato. Eu tinha uma moto bis que eu já tinha ela há uns 6 anos atrás, uma bis velha, escapamento furado, aquela coisa. Daquele jeito bem universitário. Daquele jeito universitário. E aí eu falei, o que eu faço, né? E a Adri foi muito importante para mim. Ela falou, não te vejo como esse perfil servidor público, de bater ponto, de receber ordens e tudo mais. E eu comecei a refletir aquilo. Eu tinha 25 anos. Isso, 25 anos. E aí eu falei, é verdade, eu não tenho esse perfil. Estou começando a advogar, tenho tempo. Se não der certo na advocacia, eu tenho tempo. Eu posso parar tudo, estudar de novo e passar outro concurso, se assim eu quiser. Porque eu já tinha feito esse, tinha feito um outro, né, que eu fui chamada posteriormente também. E aí foi essa decisão que eu tomei, de não assumir o concurso, que para mim, naquele momento, era tudo. Né? Não era vantajoso, ele era tudo. Né? Entende? Ele era tudo. Então, foi um ato de coragem. E aí, muita gente pergunta. Às vezes eu dou palestra, eu falo dessa história, e aí os alunos perguntam. Mas você olha para trás, você não se arrepende? Não me arrependo nenhum dia da minha vida. Como não me arrependi também de quando eu fui nomeada para tomar posse no concurso de advogado da área instrumental do governo. Que o cargo já inicial, salvo engano, era em torno de R$10.000 na época. Muito bom também, uma carreira muito boa. Excepcional. Mas eu não assumi. Nessa época, eu já estava construindo o meu escritório. Então, eu precisava tomar uma decisão. Eu assumo, vou para Cuiabá e depois tento para Cáceres, ou eu abro mão disso de fato, né, de vez, e continuo investindo, construindo o escritório, que era o sonho de ter um escritório próprio. E ali decidi partir e dar sequência na advocacia. Sibeli, então, assim, a advocacia para você é paixão mesmo, né? Advocacia paixão, arriscar e ir para cima, né? Porque quando a gente fala uma advocacia por amor, né? O amor é um pouco mais calmo, menos turbulento, né? Mas a paixão tem essa coisa da voracidade, né? E isso aconteceu na sua trajetória profissional, né? Exatamente. Então, a advocacia foi uma paixão e uma escolha. Não foi uma falta de... É uma escolha. Desde o início você escolheu a advocacia. Porque eu tinha oportunidade de ir para qualquer lugar. Eu podia ter passado num concurso, continuar estudando, ser juiz, ser promotor, enfim, qualquer área do serviço público, de carreira jurídica, eu teria condições de passar. Porque se eu me dedicasse, eu passaria, como em tudo na minha vida. Se eu me dedico, eu vou e alcanço. Mas eu escolhi a advocacia. E no cenário atual, Sibeli, o que você enxerga hoje da advocacia, tanto cacerense quanto a nível estadual e de Brasil também? Você acha que vem acontecendo um fenômeno diferente do que estava acontecendo algumas décadas atrás? Sem dúvida, Luiz. A advocacia é muito diferente hoje, né? A começar pela tecnologia, né, que a advocacia hoje imprime. O ritmo da tecnologia é muito diferente de 2008, 2009, Os processos quando eram eu comecei. físicos, tinha que ir no fórum protocolar. Você já foi? Não. Você pegou? Já peguei, já faço toda a PJE. Pois bem, eu peguei já em 2008, 2009, quando eu comecei a advogar, que eu tenho 16 anos de advocacia, íamos ao fórum fazer carga de processo, levava xerox, né, a fotocopiadora para tirar xerox, estudava o processo, aquelas folhas antigas. O pessoal de hoje em dia ainda não sabe, né? Antigamente tinha um objeto que se comprava na papelaria que era para molhar a ponta dos dedos para conseguir folhear os papéis, né? Para folhear os papéis. Isso não existe. Nem existe mais hoje, eu acredito. Né? Não, exatamente. Então, hoje, especialmente por conta do fenômeno da tecnologia, a advocacia é muito diferente. E nós precisamos entender isso. Entender que a advocacia, essa advocacia, como falo, ela é diferenciada. E a gente precisa estar antenado, porque senão nós somos engolidos. Vocês, jovens advogados, vocês entendem de tecnologia muito mais do que eu, evidentemente. É que a gente já nasceu na era, né? Vocês já nasceram na era tecnológica, né? Na denominado pós-modernismo. Né? Então, vocês têm esse acesso com muito mais facilidade. Né? E nós não. Nós que aprender na marra. Tivemos que aprender. Eu ainda era mais nova, tinha lá meus 30 e poucos anos, ainda mais fácil. Mas aí você imagina os advogados que, na época dessa tecnologia que vem e toma conta da advocacia, dos meios, dos instrumentos da advocacia, imagina os advogados da época que já tinham 50, 60 anos.
Foi muito complicado. Eu lembro dessa transição, sabe? Foi muito complicado. Por isso que hoje, especialmente, eu falo para vocês, jovens advogados, quando um advogado mais experiente fala que tem dificuldade, realmente vocês precisam ter esse olhar cuidadoso e atencioso, porque são eras totalmente distintas. Porque para nós, como é muito naturalizada a tecnologia, Cibele, então às vezes a gente acha que é meio inconcebível uma pessoa ter dificuldade em certas situações, né? Mas é porque a gente já nasceu nessa era da tecnologia e é tudo muito natural. Então, uma pessoa que vem para esse mundo totalmente novo, é normal ter várias dificuldades. Nossa, que pra gente é coisa natural, né? Para vocês é quase que nato. Exatamente. Né? Uma criança hoje, você vê uma criança, um bebezinho, ela tá ali, ó, mexendo no tablet, mirando no celular, sabe o dedinho, como fazer. A gente apanha muito ainda. Cibele, mas agora voltando naquela situação, advocacia e concurso. Você acha que a jovem advocacia de hoje está se vendendo a esse sonho da estabilidade, do concurso, e tem se arriscado um pouco menos na advocacia? Eu acho que os jovens advogados têm ido muito para a advocacia. Têm ido. E eu fico muito feliz quando eu vejo os novos advogados adentrando a advocacia. Né? Você é um exemplo disso. Sim. Você pegou a sua certidão tem 2 anos? 2 anos. Fez 2 anos em abril. Pois é, eu tive a honra de entregar a certidão para você. E hoje você está aqui na advocacia, já está começando a se consolidar. Né, já tem um nome, tem várias comissões, representa comissões da OAB, está trabalhando, né, tem escritório, é sócio de escritório. Então, assim, você é um exemplo de que, tendo coragem e tendo possibilidades, a advocacia dá para certo, todos, né? E dá certo. Agora, evidentemente, nós, especialmente eu como dirigente de ordem, eu preciso ter atenção e a sensibilidade para compreender que nem sempre é isso. Talvez você possa ser uma exceção. E eu gostaria que você fosse a regra, certo? Para os jovens advogados. Então, nós precisamos ter atenção em relação a como que essa jovem advocacia está adentrando o mercado de trabalho. Porque eu já tive casos de colegas jovens advogados que desistiram de advogar de fato. Sim. Porque conseguiram um cargo de assessoria, né, ou outros cargos. Uma renda fixa, porque né? precisa de uma renda fixa. Eu acredito que a principal dificuldade hoje da jovem advocacia para entrar no mundo da advocacia é essa renda fixa, né? Exato. Porque as contas chegam todo dia, né, Cibele? Todo dia chega a conta. Você precisa comer, você precisa cuidar do seu vestir, da sua imagem. E a advocacia não é uma profissão muito barata. Não. Ao contrário, porque você precisa investir muito, né? Em livros. Você precisa investir em cursos, em qualificação, na sua aparência, evidentemente, imagem, né? Então, é uma profissão que não é barata. E hoje a minha maior preocupação é justamente a jovem advocacia. E esse investimento inicial, né, Cibele? Que não é baixo, né? Que não é fácil. Cibele, mas e qual que é o seu recado para a jovem advocacia hoje? Primeiro, eu acho que o recado que eu tenho que dar para a jovem advocacia é não esmorecer. Que a jovem advocacia não esmoreça, não desista. Porque tem, sim, espaço para todos. Ainda mais com as possibilidades que estão surgindo no direito. Então, primeiro, o recado que eu deixo, além de não esmorecer, é a qualificação. O jovem advogado ele precisa se qualificar. Aliás, todo advogado precisa se qualificar. Todo advogado, né? Todo advogado precisa se qualificar. Porque aquele que não se qualifica, Luiz, ele está fadado a manter-se num determinado status quo de comodismo e não evoluir. Enquanto que a jovem advocacia tem essa possibilidade, tem essa oportunidade. Está no início, né, Cibele? Tem toda a possibilidade tá com gás. De começar com todo o gás tá ali, com né? Gás. Investindo pesado na carreira. Né? Você viu aí o meu currículo, eu acho que eu tenho 3, eu acho que até faltou uma pós-graduação, mas eu devo ter 3 pós-graduação, tenho um mestrado, doutorado, e meu doutorado terminei com 39 anos. Né? Tem 2 anos. Só um passo de cada vez, né? Porque eu vejo o seguinte, às vezes, até por essa angústia, né, de querer buscar o sucesso de uma forma um pouco mais rápida, acaba se acumulando de muitas coisas e querendo fazer tudo de uma vez só, né? Então a gente também tem que ter um pouco de paciência para esperar também as coisas acontecerem no seu devido tempo também, né, Cibele? Exato. Tem que ter paciência, porque não é da noite para o dia. Eu tenho 16 anos de advocacia. Para que eu alcançasse este momento da qual eu vivo hoje, são 16 anos, não são 16 dias.
Então, primeira coisa, não esmorecer. Segunda, se qualificar. E terceira, ter paciência. Ter paciência é necessário. Ninguém vai ficar rico na advocacia. Não, eu vejo muito aí uns coachings, ou falando, né, os coaches jurídicos. Você vai ficar rico, milionário. Gente, não é por aí. Não estou falando que não vai ficar. Mas a não gente não da tem forma, que mirar exato, somente no sucesso financeiro. não assim. da forma com que tem sido vendido. Porque isso é uma propaganda enganosa e que faz com que muitos jovens advogados se sintam frustrados e, consequentemente, desistam. Uma meta inatingível, né, Sibeli? Da forma como estão vendendo exatamente, a advocacia nesses cursos atualmente. Perfeito. É uma meta que praticamente ninguém consegue. Acho que até o próprio criador do curso não conseguiu alcançar na maioria das vezes. Né? Por isso que tem que tomar esse cuidado. Sabe, Luiz? Tem que tomar esse cuidado. E lá na sua época, lá no início, Sibeli, quando você mirou no direito, queria fazer o direito, quem que era a sua inspiração? Minha inspiração no direito? Você falou que você sempre quis fazer o direito, né? Quem era a sua inspiração? Quem você se imaginava no direito? Eu não conhecia ninguém, né? Voltando lá um pouquinho à minha origem, eu não conhecia ninguém que fosse... Na verdade, não conhecia muita gente, vamos dizer, que tinha cursos, né? De qualificados, doutores, médicos, advogados, nada disso. Mas eu sempre quis estudar. E, aliás, eu sempre quis ser alguém. Era isso que eu queria. A minha vida. Eu desde adolescente, eu sempre queria ser alguém. E aí, eu fui atrás disso. E a minha maior inspiração mesmo na vida é minha mãe. Porque minha mãe, apesar de ser uma mulher muito humilde, né, com conhecimento, vamos dizer, para a época, limitado. Mas era a mulher que saía de casa todos os dias, trazia o sustento. Era a mulher que saía de casa todos os dias, porque ela era enfermeira, técnica em enfermagem, e fazia plantão, fez plantão por 15, 16 anos da vida, a vida inteira, boa parte da sua vida. Então, era ela que era a minha inspiração. A gente veio ter um carro, era um Uno, um Ninho. A gente veio ter o primeiro carro nossa quando eu já estava fazendo faculdade. Você já estava aqui em casa? Já. Isso, salvo engano, eu estava no 2º ano da faculdade. E minha mãe com 40 e poucos anos. E aí que veio a conquista do primeiro automóvel. Primeiro automóvel. Olha só, que legal. Foi quando ela chega lá em casa com o primeiro automóvel. E foi quando minha mãe aprendeu a dirigir. E ela aprendeu a dirigir com 41 anos, me parece. Me lembro que é mais ou menos isso, 41, 45, alguma coisa assim. Então, a minha inspiração sempre veio dessa mulher, que dentro da sua limitação, dentro daquele mundo, dentro do que aquele mundo lhe oferecia, ela sempre foi à frente do seu tempo, mesmo sem saber que ela me inspirou a minha irmã, né? Porque é ela que a gente via como sendo aquela mulher que saía de casa, trazia o sustento, que era forte, né? E que se impunha. E foi com ela. Então, a minha maior inspiração de vida, eu não falo da advocacia ou do direito, mas é ela. Total, é ela. E eu acredito que foi muito disso. Eu acho que eu tenho muito da minha mãe. Eu acho que toda essa força se transformou na Sibeli, que é hoje, né, Sibeli? Uma força política da mulher, né, da advogada, mulher aqui de Cáceres, muito grande. E eu queria que você também contasse um pouco dessa sua trajetória dentro da própria OAB, né, desse órgão de classe que representa milhares de profissionais aqui do Brasil, e como chegou ao nome da Sibeli como presidente da subseção de Cáceres. Não sei se todo mundo sabe, mas a Sibeli é a primeira mulher que conseguiu chegar nessa posição de presidência aqui na nossa subseção. Como que você entrou na OAB? Como que foi essa sua trajetória? Ah, legal, Luiz. Eu gosto muito dessa história, essa parte da minha vida. Eu amo estar onde eu estou. Eu gosto muito de estar dentro do sistema OAB. Me ajudou muito. Me fez evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano. Me possibilitou desenvolver algumas sensibilidades que eu não tinha. E habilidades também. E algumas habilidades que eu não tinha. Então, assim, a minha história dentro da OAB iniciou deixa eu ver, eu acho que 10 anos atrás, 11 anos atrás. Olha, eu tenho 16 anos de advocacia. Você já tinha 5 anos de advocacia quando você entrou. Porque é o mínimo, né? Você tem essa cláusula de barreira para que o advogado faça parte de uma diretoria de subseção, ele não pode ser mais jovem advogado. E jovem advogado é aquele que tem até 5 anos de inscrição. Isso. Certo?
Então, quando eu estava entrando no 6º ano da advocacia, me convidaram para fazer parte de uma chapa, né? Concorrer, inclusive. Você já foi Eu nem sabia direto, para a diretoria. Eu nunca participei de uma comissão. Olha só. Até porque na época também Fenômeno não tinha... político, né? Um Pois estouro. é. Eu nunca participei de nenhuma comissão. Até porque na época também não tinha Essa dinâmica. essa dinâmica, né? De comissões e tudo mais. Eu nem conhecia a OAB. Só sabia que eu era advogada. Tava lá pagando anuidade. Eu só pesei na OAB quando eu peguei a minha certidão aqui na sede. Peguei minha certidão e depois quando eu entrei, de fato, para a OAB, né? Do sistema OAB. Mas eu nunca ia. Isso era participava de nada. Né? Sempre muito E seu afastado. relacionamento com os advogados durante esses 5 anos da Jovem Advocacia? Você já tinha um bom relacionamento com os advogados? Fui começando a ter, né? Fui estabelecendo esse diálogo, né? Essa proximidade. Não, porque assim, você não os participava assim, da OAB, né? Mas como eu comecei previdenciário, né? E aí todo mundo me via muito nas audiências e tudo mais. Eu conversava com muita gente. Acabou ficando conhecido. Começava a conversar com os colegas e tudo mais. E aí foi criando esse vínculo, né? Com algumas pessoas. O professor Fábio, que é o Fábio de Sá, que é um grande amigo e hoje conselheiro estadual da OAB, ele, na época, ela era conselheiro, estava concorrendo novamente, e ele também asseverou meu nome, porque ele foi meu professor. Né? Então, ele falou, falaram de mim para essa chapa, quem era o candidato a presidente na época, o doutor Eduardo Sortica, e aí falaram, porque tem a cota, né? Tinha a cota de gênero. Naquela época já tinha cota. Já tinha. Então, precisava a OAB na vanguarda sempre. Né? 30% teria que ser preenchido de cota de gênero, no caso, mulheres. Né? Mulheres. E aí precisava, então, de pelo uma ou 2 mulheres para composição da chapa. E aí me ligaram, eu tomei até um susto, e falaram... Aqui é da OAB. Sibeli, eu acho que foi o doutor Eduardo que me ligou. Sibeli, aqui é da OAB e tal, e eu tô montando uma chapa, falaram do seu nome, o que você acha? Eu falei, tá, mas eu nem sabia o que era, né? Bora fazer isso aí, né? Tá, o que seria? É para assinar você assina um documento e aí o seu cargo vai ser de tesoureira. Nossa, pouca responsabilidade, né? Eu falei, tesoureira, gente. Pensei, gente, eu não sei nem administrar o meu, porque eu não tenho o que administrar, né? Eu não tenho dinheiro para administrar. Eu não tenho nem patrimônio, vou administrar patrimônio dos outros. Né? E aí me chamaram, eu lembro que eu fiz uma ligação para o Fábio. Falei, Fábio, me fizeram esse convite. Ele falou, Sibeli, vai, isso aí. Eu acho que é muito bom para você, é legal, né? Você entrar... Então, seu grande padrinho na OAB foi o Fábio. Entrar no sistema OAB, eu acho que é bem legal. Falei, aquela vozinha dele, né? Ele é bem calmo, né? Vai. Falei, tá certo. Falei com o Dri. Dri, falaram isso. Falei, vai sim. Falei, beleza, dei meu nome lá. Não sabia o que era, não. Mas fui. E aí, quando eu entrei, a gente ganhou, teve disputa de fato, tinha 2 chapas. Tinha 2 chapas na época. A gente entrou. E aí eu lembro que a gente foi no banco, que tinha que mudar nomes. No né? CNPJ. Exato, colocar o doutor Eduardo, me colocar. E a partir dali eu já fui entendendo o que era. E comecei a estudar e ver o que é. O tesoureiro vai fazer tal coisa. Eu lembro que na época falaram assim, sua função é pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. Aí eu fiquei pensando, não pode ser só isso. Tem que ter mais coisa. Você foi a fundo para saber qual que era a função. Aí eu comecei a fazer estabelecer algumas relações interpessoais com a seccional, que era o tesoureiro da seccional à época. E aí lá você foi beber da fonte lá para trazer para cá. E aí eu comecei a conversar. A primeira coisa que eu fiz a gente recebia um repasse na época de 1.000 e alguma coisa, 1.000 e poucos reais. Era muito pouco. Falei, não, isso daqui não tá errado. Tá muito pouco. Tem como administrar. Fui lá, fiz um requerimento. Preciso de um aumento de repasse para a subseção. Porque eu preciso fazer isso, eu quero trocar um ar-condicionado, eu quero plantar uma grama, eu quero fazer tal coisa. Aquela grama que tem lá naquela lateral. Por vocês, na minha gestão como tesoureira. Que massa. Os ar-condicionados que tem ali no parlatório, os novos ar-condicionados, foi comprados comigo. Olha só. A mobília da sala do fórum, da OAB, lá do fórum, fui eu que mandei planejar. Eu, doutor Eduardo, que mandamos fazer os móveis planejados, compramos sofá, mobiliamos ali a OAB, parte, né, algum sofazinho novo, a gente conseguiu. E o que ficou marcado mais nessa sua primeira gestão como tesoureira, Sibeli? Então, o aprendizado. E ali eu consegui perceber que eu tinha uma facilidade de
me relacionar com os advogados. Porque eu percebi que a OAB que eu queria era mais do que aquilo que me era apresentada. Que era te oferecido na época. Isso. Eu comecei a você entender. via futuro nisso, né, Via. Cibele? Via que poderia ter muitas melhoras, né? Sim, via futuro. Tanto é que eu abracei a causa, vamos dizer assim, do sistema OAB, comecei a entender o que seria isso e fui promovendo mais coisas, procurando, entendendo, participando, me relacionando. Eu lembro que a gente fez o primeiro jantar dos advogados do mês da advocacia. Não era um baile, mas era um jantar dos plano advogados. Piloto do baile do Sim, Rubim, né? E aí a gente começou ali, fazer muita não coisa. Não tinha nada na época. Não, bom, até porque eu não participava antes, né? Então também. Mas não... assim, foi dos inícios. Mas ali, eu, né? pelo menos, falam que ali começou. O baile. Que foi esse primeiro jantar, né? A gente que organizou. Quantos advogados que tinha na época, Cibele? Você lembra? Na época eram 100 e poucos advogados. Bem menor o Bem grupo, menor. né? Hoje a gente tem 520, né? Era 100 e pouco. E aí, Luiz, eu fui tesoureira nesse período, entendi essa dinâmica, gostei. E aí eu comecei a me destacar, justamente pelo comprometimento com a instituição. Quando teve as novas eleições, começaram a cogitar o meu nome para outros cargos. E aí surgiu a possibilidade de que eu fosse delegada da Caixa de Assistência. Maravilha, hein? E ali foi um marco. Quando eu assumi, ainda já na segunda gestão do Dr. Eduardo, que ele foi reeleito. Ele foi reeleito. Sim. Eu fui para cargo de delegado da Caixa de Assistência. Você pode explicar um pouco melhor para a gente? Explico. O que é esse cargo, né? Esse cargo, ele não é diretor. O cargo do delegado da Caixa de Assistência, ele não faz parte da diretoria. Ele é autônomo. Porque os diretores são 5, né? Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Esses são os cargos. O delegado, ele representa um órgão vinculado à OAB, que é o chamado Caixa de Assistência dos Advogados, que é um órgão voltado para a advocacia, para o bem-estar da advocacia, em busca de benefícios, previdência privada, enfim, é esse órgão que é hoje, aqui na OAB Mato Grosso, ele é autônomo, certo? Mas... Em outras seccionais tem outra configuração. Mas vinculado à OAB. A OAB. Vinculado, tá? Tanto é que numa eleição, o presidente da Caixa de Assistência, ele é eleito junto com 5 chapa. diretores, Entendi. na mesma chapa. Então, aqui nas chapas das subseções, da mesma forma. Tem os 5 diretores e mais o delegado da Caixa de Assistência. Então, ele não é diretor, mas ele é o delegado da Caixa de Assistência, uma figura muito importante, a quem eu tenho muito respeito. Sim. Né? E aí, eu fui para essa função, Luiz, e ali foi um marco. Porque quando eu recebi a Caixa de Assistência dos Advogados, nós tínhamos, na época, quando eu assumi, nós tínhamos 3, 4 convênios, que não tinha mais funcionamento. E os convênios são aqueles que são feitos voltados para a advocacia, para os advogados inscritos na OAB, e eles podem usar desses convênios tendo descontos, né, benefícios. E aí eu falei, eu vou fazer diferente, vou começar a correr atrás disso. E nós fizemos inúmeros convênios. Eu lembro que quando eu terminei os meus 3 anos, eu deixei 47 convênios ativos. Caramba. 47 convênios ativos. Fizemos vários eventos, corrida para a advocacia, nós fizemos nessa gestão da qual eu fui delegada da Caixa. Os convênios, eventos, happy hours, tudo foi ali com essa gestão, né, Da Caixa. Da Caixa. A gente Maravilha. conseguia recursos, ia atrás. E na época não tinha nada de vídeo, essa coisa Era toda tudo presencial, assim. né? Era tudo presencial. Era no boca a boca, chamando boca todo a boca. mundo. Então, delegada da Caixa, fiz esse trabalho, foi um marco Mais realmente. 3 anos. Nisso, 3 6 anos já deu 6. E de foi um marco trajetória. realmente. Foi ali nesse momento que a Caixa, ela, aqui em Cáceres, ela tem uma visibilidade maior. E, Alavancou obviamente, o nome, com né? todo respeito a todos os outros delegados da Caixa que passaram, que também fizeram um grande trabalho dentro Cada da um sua deu limitação. sua contribuição, né, Sim, Cibele? dentro da limitação daquele momento e daquele contexto. Então, eu sempre penso, Luiz, que o presente existe, mas ele só existe porque existe um passado. Existe o passado. A história. E a história a gente precisa sempre respeitar. Nada se faz novo do nada, né, Cibele? Então, assim, pra gente inovar, precisa de ter uma base Claro. sólida e fundamental. Né? Claro, exatamente. Por isso que eu tenho tanto respeito a todos os dirigentes de ordem que já passaram por aqui. Dos presidentes aos diretores. E ali, voltando um pouquinho nessa trajetória, quando eu termino a Caixa, os 3 anos de Caixa deu 6, né? Diretora, 6 anos. tesoureira e depois caixista.
E aí surgiu a possibilidade, meu nome começou a ter visibilidade, viabilidade política, e começaram a cogitar, Cibele pode ser presidente da subseção. Nisso, nos 6 anos, já começaram a surgir esse nome. Cibele tem condição de um dia ser presidente da subseção. E nessa época, Luiz, o que aconteceu? Surgiu essa possibilidade, fato, de que eu me candidatasse à presidência da OAB. Só que estávamos num momento mais turbulento, mais complicado. E aí, fizemos uma chapa única, na qual veio o Fábio, que era conselheiro, ele veio para presidente, foi eleito para a subseção, isso. Ele veio para a subseção como presidente. Teve concorrente nessa época? Foi chapa única. Isso, foi chapa única com o Fábio. E aí, eu tive a possibilidade de ser conselheiro estadual da OAB. Nossa, que oportunidade incrível também. Então, eu saio da subseção e já vou para a seccional como conselheira estadual. Foi essa sua experiência como conselheira, né, como representante da advocacia caceirense na seccional? Foi importantíssimo. Ali na época, te interrompendo, quem que era o presidente da seccional, quando você foi para lá? Léo Capataz. Que é o Léo Campos, um grande líder da advocacia mato-grossense, a quem eu tenho profunda hoje, admiração. Tesoureiro, conselheiro federal pela OAB e tesoureiro do Conselho Federal. Né? Então, é a nossa maior liderança, sem sombra de dúvida, e eu aprendi muita coisa com ele, diga-se de passagem. Já manda um abraço aí, né? Com certeza, Léo, se estiver vendo a gente aí, eu acho que o Léo está lá em Madrid passeando. Então, Léo, receba aí meu abraço. É uma pessoa que eu admiro muito. Maravilha. Né? E ele era o presidente, eu me tornei conselheira estadual. Então, mais 3 anos. Nesse conselho estadual, eu aprendi muita coisa. Foi um momento que eu aproveitei, inclusive, para me aproximar ainda mais das grandes lideranças estaduais. Né, da advocacia. Aproximar lá em Cuiabá, né? Em Cuiabá, nas outras subseções. Né? Eu aproveitei muito isso, de criar, ramificar, né, os meus contatos, pensando especialmente na experiência junto à instituição. Eu queria aprender. E eu queria aprender com os melhores, eu queria ter esse contato. Né? Então, o João Mário foi conselheiro comigo ali, nesse momento. Dupla de peso, hein? Cibele e João Mário. Pois é, eu aprendi muito com o João. Aprendi muita coisa, ele me ensinou muita coisa. O João é de uma inteligência absurda, né? Então eu aprendi muito. O Fábio aqui como presidente, o João como meu conselheiro e eu ali junto. A nossa subseção estava muito bem representada. Exato. Né? E eu ali junto, aprendendo, tentando, observando, né? Para onde eu vou, o que eu faço, como que tem que ser. Eu fui aprendendo. Via lá a doutora Gisela Cardoso, que hoje é a nossa presidente, ela estava como vice-presidente. Então, a gente foi aprendendo, eu fui vendo isso aí. Se formando, né? Formando essas lideranças. Eu aprendi, né? Quis aprender e foi dando certo. E aí, quando eu aproveitei esse momento do Conselho Estadual, fortaleci ainda mais o nome, porque eu não fiquei só atrelada ao Conselho Estadual. Você continuava com sua atividade aqui em Cáceres. Eu não deixei em nenhum momento de exercer a minha atividade aqui em Cáceres. Eu ia para Cuiabá como conselheira, desenvolvia lá o meu trabalho. É isso que eu ia perguntar, mas não desvinculava qual daqui. que é o trabalho do conselheiro estadual dentro da seccional? É como se fosse uma segunda instância dentro do conselho seccional. Nós temos aqui o primeiro, seria o TED, né, Tribunal de Ética e Disciplina, que julga processos. A condenação, esse processo, havendo recurso, ele vai para, vamos chamar a segunda instância, que seria o Conselho Estadual. O Conselho Estadual, ele é um órgão importantíssimo da OAB, certo? É um órgão deliberativo, no sentido de que ajuda a diretoria a construir a gestão da OAB. Quais são os caminhos que vão se percorrer? Exatamente. Né? Então, é um órgão extremamente importante. Mas, além de sanções em processos administrativos, né, ético-disciplinares, o Conselho Estadual, ele vota alguma outras deliberações em relação à gestão? Deliberações importantíssimas. Regimentos internos, foi na minha gestão que teve alteração do regimento interno da OAB, entende? Desagravos, também casos de pessoas que querem se inscrever e não têm condições, são inidôneos, é o pleno da OAB que faz esse julgamento, incompatibilidade ou inidoneidade também. Entendi. Então, é um órgão extremamente importante. Tem muitas decisões para ser tomadas. Muito. É um órgão que realmente toma as decisões administrativas do Conselho. E ali você teve conhecimento de tudo isso que acontecia no Estado, teve conhecimento de todas as problemáticas que a advocacia vivia. Exato. Porque lá eu encontrava com conselheiros do Estado inteiro.
Quando tínhamos a reunião do conselho, que é uma vez por mês, a gente encontrava os conselheiros do estado inteiro. E ali eu aproveitava para beber da fonte, para aprender. E eu fui fazendo esses contatos, criando Vivendo a realidade das outras. Essa vivência política, né? Essa densidade política. Foi neste momento que eu aproveitei muito isso. Mas, como eu disse, eu não deixei a subseção. Eu continuei trabalhando nos eventos aqui de Cáceres, ajudando a diretoria. Trouxemos investimento para a diretoria aqui através de nossos pedidos, eu e o João, para aquela reforma nos fundos da subseção. Aquela varanda que temos hoje. Aquela varanda lá do fundo, aquela área bem melhor. Hoje ela está numa estrutura bem melhor. Essa primeira reforma que foi feita na gestão do Fábio, nós, conselheiros, conseguimos, junto ao FIDA, esse repasse que foi para fazer aquela melhoria, né? Bacana, né? Na subseção. Então, além de estar lá aprendendo na seccional com todos os conselheiros, ainda estava aqui trabalhando por Cáceres, ainda trazendo recursos. Não deixei, eu não me desvinculei em nenhum momento. E penso que foi isso, Luiz, que contribuiu para que houvesse essa construção e a densidade política do meu nome, de forma que eu viesse, então, para a disputa, concorrer à presidência da subseção de Cáceres, que, aliás, foi chapa única com aprovação nas urnas de 93%. Né? Grande aprovação. Grande aprovação, chapa única aqui em Cáceres. O que você acha, Sibeli, agora na sua visão política? É mais difícil uma chapa única ou uma chapa mais diversa, assim, quando tem vários concorrentes? Então, eu não passei... Deixa eu ver se eu passei por... Só a primeira, quando eu entrei como tesoureira, que teve concorrência, mas eu nem entendia nada. Eu estava ali meio que vendo assim, todo mundo passar, aquela concorrência, eu nem entendia. Olha, principalmente as disputas da OAB, na maioria das vezes costumam ser chapas únicas, né? Aí o pessoal fala, é muito fácil, né? Não tem concorrente. Mas eu acredito que o próprio concorrente é o seu nome, né? Porque, assim, e se não tiver aprovação do próprio nome? Você não tem concorrente, né? Você está perdendo para você mesmo. Exatamente. Então, eu acho que é muito mais complexo, mais difícil, penso. Né? Eu penso, porque a validação, ela tem que ser muito maior, ela tem que ser robusta. Você não tem concorrência, né? Então é você com você mesmo. Então você precisa ter essa robustez. que não votou em você é porque ela não queria mesmo. Exato. Não é porque ela tinha um outro nome melhor. Então, isso que é importante a gente... Então, mesmo sendo chapa única, eu percorri todos os escritórios. E teve uma adesão significativa. Sim, eu percorri todos os escritórios, conversei com todos, porque era um projeto maiúsculo. Era um projeto plural, diverso, de trazer vários advogados de vários segmentos com representatividades em todos os grupos. Advogados que representam os mais velhos, os mais experientes, né? Jovens advogados com mais de 5 anos, mais representando a jovem advocacia. Né? Então, pessoas que pudessem, de fato, contribuir com essa proposição, que seria uma gestão muito mais voltada para a inclusão, né? Muito mais voltada para trazer toda a advocacia junto, para participar desse processo de fortalecimento e protagonismo da nossa subseção. E nisso lá se vai quase 12 anos já de história dentro da UAB, né, Sibeli? Exato, porque são 2 anos já e meio de presidência, então antes tinha dado o quê? 9, né? 9. 10, 11. 10, 11 e meio agora. 11 anos e meio. Já vai para quase 12 anos de história. E o que você traz de resultado disso, dessa luta? O que você pode dizer que trouxe de melhorias para você nesse trabalho na UAB? Olha, eu penso, Luiz, que tudo é uma construção, certo? Que nós não construímos absolutamente nada sozinhos. Recentemente eu digo há 2 anos, quando eu assumi, eu fui lá, estava bem, vamos dizer, desorganizado, ali a sede, tudo, mas não fui lá. Eu mesmo tirei um dia à tarde, um sábado, fui lá, fiz um limpo, organizei as coisas, peguei os documentos, mandei digitalizar para guardar tudo, arquivar, e eu encontrei fotos, né? Fotos da construção da nossa sede. Vi lá o doutor Edivardo Amaral, vi doutora Maria Alice, enfim, vi vários advogados ali. Pessoal da velha guarda mesmo. Doutor Cláudio. Fundadores, né? Da advocacia cacerense. Participando ali daquele momento tão importante. E eu guardei com muito carinho essas fotos, mandei digitalizar e guardei essas fotos com muito carinho, né? Porque toda vez que eu
me vejo diante de desafios, eu olho para trás. E eu olho para trás, eu vejo esse passado que era muito mais dificultoso. Construir uma subseção do nada, né? Em 1990, quando foi construída. Então eu olho para trás para me dar mais força ainda, referenciar todos esses advogados e advogadas que fizeram a diferença na nossa subseção e que me possibilitaram hoje, olhando o passado, respeitando o passado e a nossa história da subseção, estar aqui hoje, construindo um presente e já pensando no futuro. Maravilha. Para uma advocacia maior, uma advocacia ainda mais qualificada, uma advocacia ainda mais protagonista. E eu tenho muito orgulho, Luiz, de dizer que hoje a advocacia cacerense, ela é protagonista dentro da advocacia estadual. Essa é uma pauta que até surgiu na mídia, né, nesses últimos dias, né? É uma pauta que o interior hoje vem pedindo reivindicações também de espaço de representação dentro do próprio cenário da OAB seccional, né? Hoje o interior tem a maioria dos advogados praticamente. Se você puder trazer um pouco para nós dessa experiência que você está tendo junto ao Colégio de Presidentes, que vem trazendo essa reivindicação para a seccional. Exato. E como eu disse, a gente olhando para o passado, para a história, é o que nos fortalece a seguir em frente no presente e buscar um futuro melhor. E pensando nisso, a partir desse respeito, que é o que nós estamos buscando, é que o interior, os presidentes de todas as 29 subseções do Estado, fizeram um documento requerendo, apresentando proposições, tanto à Ordem dos Advogados Seccional Mato Grosso, quanto ao Conselho Federal, no qual de fato já foi protocolizado, para que a composição da gestão, seja ela dos órgãos, seja ela da diretoria seccional ou da Caixa de Assistência, tenha uma representatividade equitativa diante do quê? Diante da inscrição, do número de inscritos. Número, né? Da proporcionalidade. Da proporcionalidade, né? Dos advogados inscritos na capital e no interior. Certo? Penso eu que está na hora, mais do que na hora, do interior, da advocacia do interior, realmente assumir esse protagonismo. Precisamos assumir esse protagonismo, porque a advocacia, a OAB, ela vai ter uma atenção ainda maior para a advocacia do interior quando advogados do interior lá estiverem fazendo políticas voltadas para a advocacia do interior. Sim. Caso contrário... Vai continuar com políticas... Sim, né? Não vai entender a nossa realidade. Eu sei o que é a realidade de um advogado aqui do interior. Levar essas demandas até lá. Exato. A gente sabe que é a dificuldade de um advogado aqui do interior. São realidades totalmente diferentes, né? Totalmente. Respeito muito a capital, a qual eu tenho profunda admiração. Mas é um cenário amigos. Totalmente diferente, né? Se a gente fazer um comparativo... eles têm as dificuldades deles e nós temos as nossas dificuldades, que às vezes não são iguais, né? Às vezes elas não se convergem. Né? Às vezes sim, mas às vezes não. E quando elas não se convergem, a gente precisa ter uma representatividade que entende por que essas diferenças, essas dificuldades não estão se convergendo. Né? Então, como lidar com essas diferenças e essas dificuldades de uma advocacia do interior? Por isso que esse documento que nós apresentamos teve tanta repercussão, né? De modo a fazer com que o próprio interior falasse, olha, nós queremos uma representatividade a nível estadual. Nós queremos que a advocacia do interior tenha representatividade. E é isso que nós estamos buscando. Junto com os 28, né, ao todo, Cáceres, mais 28 subseções estão buscando justamente isso. Cibele, e nesse movimento já surgem nomes, né? Possíveis nomes que estão à disposição do grupo e também o grupo também está chamando essa responsabilidade, né? E eu vi que saiu reportagem com o seu nome, né? Com essa possibilidade de vir essa representação do interior com você. Como que foi feito esse convite? Como que está sendo essa aceitação do seu nome para que essa possibilidade de articulação? É sempre bom dizer que esse é um primeiro momento, né? Aquele momento de articulação, aquele momento de que a gente precisa estar conversando com os colegas, entendendo as necessidades. Porque assim, né? O desejo não é dividir a advocacia, né, entre interior e capital. Exato. É fazer uma chapa onde todos possam ter representatividade. Perfeito. E aí, dentro disso, Luiz, dentro
dessa dinâmica, surgiu sim alguns nomes, e eu me senti extremamente honrada de ter o meu nome mencionado, porque eu falo que não é o meu nome, é uma construção. E junto comigo vem A OAB de Cáceres. vem a OAB de Cáceres, vem os advogados de Cáceres, da qual eu tenho profundo orgulho de representar cada um, né? Que tem toda uma história a qual eu respeito muito. E vem o interior. Então, se hoje eu tenho meu nome, junto com vários outros nomes, grandes nomes, como a gente tem, de outros presidentes, outros conselheiros a nível de Estado, eu fico imensamente feliz de contribuir. Eu estou aqui e, como eu disse, eu estou à disposição, seja para continuar contribuindo com Cáceres, que é a minha subseção, que eu amo, eu estou aqui por opção, por paixão, por poder contribuir, para poder contribuir, como também estou à disposição buscando aí uma outra envergadura, já de forma macro, para o Estado e para a advocacia mato-grossense. Mas é aquilo que eu disse sempre, com muita tranquilidade, com muito bom senso, razoabilidade e respeitando. A gente está num processo de respeito. E é isso que a gente está buscando. Respeito à advocacia do interior, respeito à advocacia da capital, mas é um processo de inclusão. Nós queremos ser inclusos no processo, queremos ser protagonistas também num processo de eleição, num processo de composição de chapa. Sibeli, e isso é uma reivindicação da maioria do interior. Das 29 subseções do interior, exato, hoje tem esse desejo de estar contribuindo na seccional também. Né? Exatamente. Porque eu acredito que é mais um desejo de poder contribuir, de poder fazer a sua parte também, né, Sibeli? Exato. Dentro de toda essa política que a OAB produz, né? Perfeito. Porque nós temos condições, né, Luiz? Nós temos condições. A advocacia do interior é muito qualificada. Nomes, né? Temos grandes nomes do interior. Sim, e a advocacia do interior é muito qualificada. Advogados estudiosos, capacitados, com escritórios robustos, ou não, mas colegas dispostos, disponíveis a lutar pela classe. Então, quando a gente coloca o nome à disposição, a gente sabe de tudo que está em jogo. Mas, a partir do momento que eu coloquei à disposição, eu falei, bom, estou aqui para a advocacia mato-grossense, para a advocacia cacerense em especial. Não é uma luta sua, né? Mas, se der a oportunidade, você está à disposição sempre. Estou à disposição, né? Sempre. Nunca tem medo de um desafio, né, Sibeli? Não, nunca tive. Tá aí, nunca tive. Sempre alçando os novos objetivos. Nunca tive medo, espero nunca ter. E quando eu tiver... Mas é porque também a base é forte, né, Sibeli? sempre me oriente, né? A base é forte. Sim. Né? Você tem uma base que pode te dar todo o apoio caso venha se concretizar esse plano aí para seccional. Sim. Eu tenho um escritório já muito bem construído, né? Tenho um escritório já bem solidificado, junto com a minha esposa, Adriane. E o meu escritório é a minha base, né, dentro da advocacia mesmo. Todos os meus sonhos, eu só posso alçá-los se o meu escritório estiver junto. Sua então, prioridade ele tá é o seu junto. escritório, né? Sim. Sempre. Né? E o meu escritório está junto, né? Porque é o meu ganha-pão. Sim. É ali que eu me sustento. E até assim, né? Você não seria advogado se não, né? Se claro, não tivesse seu escritório. Claro, sua exatamente. Base. Então, o meu escritório é a minha base. Se eu alçar qualquer voo, eu não posso fazê-lo sozinho. Meu escritório, junto com os meus colaboradores, né? Todos eles, todos os meus colaboradores. Lá eu tenho Denise, Diego, Lauriane, né? E tenho meus estagiários, tenho a Andressa, tenho os advogados, Marina, Natália, Gabi, tem a Adri, a equipe é grande, Victor, né? E o Tinho, enfim, são vários. Um escritório são vários. De referência em Cáceres, né, Sibeli? Exato. Mas e aí, tirando essa invocação do seu nome para seccional, o seu mandato, né, o seu triênio já está praticamente se findando nesse primeiro mandato que você está cumprindo aqui na seccional. Na seccional não, na subseção. E eu pergunto para você, quais são os planos para a subseção de Cáceres? Seu nome está à disposição novamente? Né? O que vem de planos para o futuro? Então, como eu disse, eu continuo à disposição, né? Eu penso que eu tenho muito a contribuir ainda para a OAB, seja ela a nível de subseção, seja ela a nível macro,
ainda tenho essa disponibilidade. E quero aproveitar enquanto eu tenho gás, né? Porque uma hora também a gente vai diminuir, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que parar. Descansar, né? Vou precisar descansar também. Mas eu estou muito disponível. Eu já falei, os colegas têm conversado comigo. Eu falei, estou disponível sim para continuar o trabalho. Exatamente, continuar esse trabalho que foi um trabalho, Luiz, que eu trouxe para mim o seguinte. Foi um trabalho diferenciado aqui na nossa subseção, que foi fazer com que Cáceres também se tornasse protagonista, né? Tanto a nível estadual da advocacia, mas dentro da cidade, dentro da sociedade cacerense. Hoje tudo é OAB. Né? Ter esse nome forte, comentado. As comissões, né? Funcionando, trabalhando. Aliás, fica aqui meu abraço aos presidentes de comissão, que sem eles a gente não funciona. O OAB não vive, né? Não vive. Todas as comissões trabalhando, sempre com muito afinco, todos os presidentes. Uma coisa que eu achei interessante na sua gestão, Cibele, foi que você levou a advocacia para dentro dos órgãos públicos, né? Sim. Então, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, tudo que envolve representação da sociedade, o OAB está junto ali. Né? Uma das minhas metas era essa. Em todo conselho, ter um representante da OAB lá. E me parece que a gente conseguiu alcançar. Conseguimos alcançar, né? Conseguimos alcançar. Todos os conselhos, órgãos que tem representatividade institucional, tem um advogado ou uma advogada representando a instituição. Cibele, e também, agora puxando um pouquinho sardinha para a comissão que eu presido, né? Mas a comunicação também sempre foi uma bandeira sua, né? Levar uma OAB um pouco mais aberta, mais acessível à comunicação, estar sempre mostrando o que está acontecendo dentro da subseção. E foi a criação dessa nova comissão, né? No cenário estadual também, que é protagonista nisso, né? Aliás, essa comissão, não sei nem se... São poucas as subseções que tem. E Cáceres tem ela. Porque eu sempre achava, eu achava assim, que a comunicação, às vezes, ela era muito truncada. E eu prezo meio por uma distante. Né? E uma das formas de incluir é se comunicar, é ser transparente. E nada melhor do que fazer, de forma aberta, uma comunicação ampla com a classe. Então, hoje, a classe, ela sabe de tudo que acontece. Se a gente reuniu, o que fez, como, quando, para quê. Todo mundo sabe de tudo. Por isso que foi criados os grupos, e-mails, né, a todo momento funcionando, também. Instagram, comissões têm Instagram, a nossa subseção está lá com o Instagram sempre muito altivo, né, em funcionamento, em pleno funcionamento. Então, comunicação, ela é necessária para fazer com que a OAB, para fazer com que a advocacia cacerense também se sinta incluído. Para estar incluída, ela precisa saber o que está acontecendo, até para que ela queira participar. Maravilha, Cibele. Então, para mim, foi uma honra receber você aqui no nosso programa, no nosso primeiro podcast, abrindo, né, as portas para novos podcasts, novos episódios que vamos estar fazendo. E é isso, meu muito obrigado. Desejo você muito sucesso na sua trajetória, tanto profissional quanto política dentro da OAB. E nos encontramos por aí. Eu agradeço, Luiz. Muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, fazendo o primeiro programa, né? Estou muito feliz, abrindo as portas, que seja, então, um programa abençoado, um quadro muito legal, nosso podcast. Um projeto de muito sucesso. Projeto de sucesso, e que a advocacia venha participar também. E eu já deixo aqui meu abraço a toda a advocacia cacerense, a advocacia mato-grossense, e falar mais uma vez da importância da participação dentro do sistema OAB, e sempre dizer que a Ordem dos Advogados, ela tem que estar para a advocacia, né? E a gente precisa se colocar à disposição. E eu, enquanto dirigente de ordem, me coloco à disposição para fazer com que a nossa instituição cada vez mais se aproxime dos anseios e da realidade da advocacia. E é isso. Você que acompanhou nosso episódio até aqui, eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Aos advogados e advogadas de Cáceres, o meu abraço. Encontro vocês no próximo episódio. Dicas e sugestões de conteúdo para a advocacia cacerense. Pode comentar aqui no nosso Instagram, aqui no nosso episódio também no YouTube. E te espero no nosso próximo episódio.